Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu senti no meu coração de compartilhar uma palavra que Deus trouxe para mim e que, sinceramente, tocou meu coração e eu gostaria muito que tocasse o seu. Está na Bíblia Sagrada, está no livro de Esther, no capítulo 2 e no versículo 17. Só que esse versículo que eu vou estar lendo agora é o auge da história. E eu, com as minhas palavras, de um jeito na linguagem de hoje, mais fácil de entender, falando a linguagem jovial, eu vou tentar explicar um pouco da história. Diz assim, está lá em Esther, capítulo 2, versículo 17. E o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela ganhou aprovação, favor e benevolência. Então, isso tudo aconteceu na vida dela porque ela não se permitiu se ver fora dos sonhos e dos planos de Deus. Se ela fosse olhar com os olhos terrenos, ela poderia dizer assim: não, eu não tenho condições de ser rainha, eu não tenho condições de viver os sonhos que Deus tem para mim, porque eu sou órfã, eu não fui criada por mãe, eu não fui criada por pai, eu fui criada por um primo. Provavelmente o primo, assim, ensinou ela, talvez, vamos levar para um termo assim, brincalhão. Talvez ela foi uma menina mais rústica, né? Porque foi criada por um primo. Então, assim, mãe que ensina a gente senta direito, come com educação, com a boca fechada. Mas esse primo, ele ensinou o principal. Ele ensinou que ela era amada por Deus. Ele falou: olha, você não tem pai, você não tem mãe, mas Deus te ama, você é amada por Deus. Não deixa o seu passado, não deixa a falta de pai, a falta de mãe, te impedir de ver o amor que Deus tem por você, pelo nosso povo. Então ele acabou ensinando o mais importante, que é como Deus nos vê. E Deus nos vê de uma forma linda. Ele vê os nossos defeitos, mas isso não é empecilho para os sonhos dele se cumprir na nossa vida. É claro que a gente tem que querer, lógico, né? Então ela tomou três atitudes que eu acho que foram bem interessantes. A primeira, ela via como Deus a via. Eu te amo, eu morri na cruz no seu lugar, eu tenho o céu para você. Não importa se você não tem mãe, se você não tem pai, mas você tem a mim, você tem um Deus que é o eterno. Segundo lugar, ela não ficava remoendo o passado. Porque eu não tenho mãe, eu não posso, não, eu não vou me candidatar, não, porque eu não tenho cacife para isso, eu não vou me candidatar porque eu não vou conseguir, eu não tenho curso, não, eu não consigo, porque... Então ela deixou o passado. Olha, não importa se eu não tive um ensinamento de pai, se eu não tive um ensinamento de mãe, mas o meu passado está lá no passado. Outra coisa interessante, ela se deixou ser usada por Deus. Então, o que acontece? Todos os sonhos que Deus tem para a nossa vida, de alguma forma você vai se tornar rainha em alguma ocasião, em alguma área da sua vida. Tanto é que está escrito na Bíblia: não despreze o dom que é em ti. Talvez o seu dom, o seu reinado é juntar os parentes, é fazer festa, é as pessoas que estão à sua volta rir. E o chamado da Esther era ser rainha. E ela não era o óbvio, ela era o não óbvio. Ela era aquela moça que não tinha pai, não tinha mãe, foi criada por primo, provavelmente era de uma classe mais simples. Só que Deus prepara até o curso. Quando Deus tem sonhos para a nossa vida, muitas das vezes o processo de lapidação nós não entendemos, ele pode ser dolorido. E só que isso tudo é um trabalhar de Deus, porque a história conta que ela ficou 1 ano se preparando para encontrar com o rei. Então, muitas das vezes, o sonho que Deus tem para a gente, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, Ele não pode te dar assim. Ele tem que te preparar primeiro. Você tem que valorizar o que Ele vai te entregar. Eu não posso dar uma joia para uma criança de 3 anos.
A criança vai mastigar a joia, não vai valorizar, ela não sabe qual o real valor daquela joia, daquele anel de ouro. Então, muitas das vezes, Deus quer fazer eu e você rainhas, rainhas de apaziguar situações, rainhas de juntar os amigos, rainhas de promover visitas, rainhas de defender a família, rainhas de visitar hospitais, rainhas de nação, igual o caso da Esther. A Esther, ela ia ser rainha de uma nação. Deus já vinha preparar. O sonho de Deus para a vida dela era dela defender o povo de Deus, que foi exatamente isso que aconteceu. Então, muitas das vezes, nós olhamos para as circunstâncias e achamos que os sonhos de Deus está condicionado à circunstância que nós estamos vivendo. Ah, porque eu fui infeliz, eu não fui feliz no namoro, eu não fui feliz no casamento, eu não passei no vestibular. Calma, existe um tempo de preparação, existe um ano de preparo. Em alguma área na sua vida, Deus tem sonhado um reino para você. Você tem um reino. De repente, o seu reino é fazer serenata. E vai ser sua marca registrada. Toda pessoa que ouvir falar no seu nome, falar, não, aquele rapaz, aquela moça, ela canta. Não pode ter uma rodinha que ela está cantando. Isso é o seu chamado, é o seu reinado. E muitas das vezes, eu e você, a gente acha que para a gente ser reis e rainhas, para a gente ter coisas para cuidar, a gente acha que a gente está condicionado a nossa história de vida. Não, a nossa história de vida, quem escreve é o Senhor, quem te deu a vida foi o Senhor. Então creia. Creia como a Esther, ela creu que ela era amada por Deus, ela creu que o fato dela não ser o óbvio, ela podia se tornar o óbvio, porque ela confiou em Deus. Ela confiava tanto em Deus que no dia que ela foi ver o rapaz, o rei, né? O rapaz não, o dia que ela foi ver o rei, ela confiou também no eunuco que estava cuidando dela. Ela perguntou para ele, o que me convém usar, agradar o rei? Então, quando a gente quer os sonhos de Deus para a nossa vida, quando a gente quer agradar a Deus, a gente lê a Bíblia, a gente passa tempo com Ele, a gente pergunta para o Senhor, Senhor, o que me convém usar, o que me convém fazer para te agradar? E esse é um reinado que Deus tem para cada um de nós, e muitas das vezes a gente nem se toca que a gente tem um povo para defender, a gente tem um dom para executar, para defender, e ele é só seu. Então, e o mais interessante é que quando a gente descobre a nossa vocação, que foi o caso da Esther, quando ela descobriu a vocação dela, a gente tem tanta convicção da nossa vocação, do nosso chamado, que somos amados por Deus, que a gente morre por amor àquilo que gostamos de fazer. Os missionários, eles morrem fazendo missão, né? Os soldados, eles morrem defendendo a nação. O médico, né? Às vezes o paciente pode até morrer ali na mesa, mas ele estava ali em cima tentando, até na última hora. Então, quando você descobrir o seu chamado, quando você descobrir que você tem um reino, você tem um dom para executar, você vai executar ele de tal forma que pode acontecer igual aconteceu com ela. Ela viu que ela precisava defender o povo dela e ela ousou entrar na presença do rei sem ser chamada. Só que ela tinha convicção do chamado dela, ela tinha convicção que ela não era o óbvio, mas Deus fez ela ser o óbvio, que é uma rainha. E quando ela entra e chama o rei para ter um jantar, para conversar com ele, para defender o povo dela, foi um momento crucial que ela tinha tanta convicção do chamado dela, de quem ela era e que ela era amada por Deus, que ela estava disposta a morrer por amor ao povo dela. Ela estava disposta a ir até o fim pelo chamado dela. Ela estava disposta a apaziguar até o fim. Então, muitas das vezes, a gente demora a se encontrar, a gente fica se perguntando qual que é o meu chamado, o que Deus tem para mim. Não se preocupa. Só procure agradar a Deus, porque mesmo que você esteja numa situação que
que não tem nada a ver, que você acha que você não vai chegar a lugar nenhum, você vai chegar sim, sabe? Porque existe um sonho, existe um dom, existe um reinado que Deus quer entregar para você. E quando você tiver convicção disso, você vai fazer isso até o fim. E foi o caso da Esther, né? Então ela falou: fala com o meu povo jejuar 3 dias e orar, porque eu vou entrar na presença do rei. Se morrer, morri. Mas eu vou me levantar e fazer o meu papel de rainha. Então, morra tentando, mas morra orando por pessoas que Deus colocou no seu coração. Morra tentando apaziguar os conflitos familiares. Morra tentando ajudar quem não quer ser ajudado, mas você fez a sua parte. Você fez o dom que Deus colocou em você. Você fez o seu reinado. Então, é isso aí. Deus falou muito no meu coração sobre essa passagem e sinceramente, cada um de nós tem algo para fazer. Tem dons, né? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.